ocasionou na queda. Ele era a grande chance, acredito eu, até acima do Dalaloyan, de ganhar o salto, porque é um salto de grau de dificuldade até mais alto do que o do Dalaloyan. E acabou tendo essa falha na tripla pirueta de frente, que não é usada por nenhum outro atleta. Apenas o primeiro competidor, então, nessa final que a gente mostra para você, encerrando a 49ª edição do Campeonato Mundial de Ginástica Artística. Hak Seon Yang, o sul-coreano, um dos finalistas do salto. Teremos já Arthur Dalaloyan, o russo, medalhista de prata nesse aparelho no ano passado, mas antes, mais um que vem do leste europeu, né? O Igor Radivillov, logo depois do segundo salto do sul-coreano Yang. E você imagina a tristeza do coreano, porque ele se classificou para os Jogos Olímpicos, pelo último Jogos Olímpicos, pelo salto, pelo anterior. Ele é um campeão mundial desse aparelho. O salto dele é muito difícil, mas com a queda, a probabilidade de uma medalha, ela acaba sendo praticamente zero. Você vê que ele está até com cara de um pouco de choro, porque é um atleta que deve ter se dedicado muito, treinado muito, e acabar tendo uma falha numa final como essa, as chances elas vão a zero. Saltando pela segunda vez, depois de um 13.733, Hak Seon Yang, campeão olímpico, né, do salto em 2012. E para terminar melhor, né? Para terminar em alta depois da decepção do primeiro salto. Sim, ele apresentou novamente 3 piruetas, só que agora de costas, muito bem executado o salto. O grau de dificuldade é abaixo do que ele fez anteriormente. Mas esse salto também é um salto a nível que todos mundialmente apresentam. É muito difícil. É um salto de final. Se ele tivesse só 2 saltos desse grau que ele fez agora e acertasse, a chance de medalha, ela era tipo praticamente 100%. Mas ele teve uma queda num salto que ele dificultou no primeiro, que foi uma reversão tripla pirueta, que é o salto que tem o maior valor de dificuldade do código de pontuação, juntamente, ó, você viu, novamente, são 3 piruetas no mesmo eixo. Às vezes essas piruetas são colocadas pro telespectador como parece que é mais fácil, mas muito pelo contrário, são exercícios mais técnicos, então são mais difíceis até do que os duplos mortais. E é um cara que tem uma história de vida impressionante, né? O pai perdeu o emprego, quando a gente vê a nota agora, 14.316, a média, 14.900 o segundo salto, foi muito melhor do que o primeiro, mas na média 14.316 para o campeão olímpico de 2012. O pai perdeu o emprego quando trabalhava na construção civil, quando ele era criança. Ele passou por enorme dificuldade, chegou a passar fome, inclusive, na infância. Muita dificuldade financeira, era precária a situação da família. E a partir do início, né, dele na ginástica e as conquistas, em especial dos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres, fizeram com que ele pudesse dar um outro nível, um outro patamar para sua família, dando suporte ao pai que precisou se afastar do trabalho em função de vários acidentes que ocorreram ao longo da trajetória dele como funcionário da construção civil. Então, tem muita representatividade no país também o Yang. A gente já está de olho em Igor Radivillov, saltando pela primeira vez nessa final. Muito bom o Dragulescu, que é esse salto que foi apresentado ali no fundo, ali a Catalina Ponoro, romena também, já que eu falei do Dragulescu, que é o nome desse salto, que leva o nome do ginasta romeno. Você conhece ela, Daiane? Quase não conheço a Catalina. E conheço também o Radivillov, que esse ginasta medalhista olímpico de bronze, já nesse aparelho, salto sobre a mesa, novamente a entrada à frente, a reversão, 2 mortais e mais a meia volta. Um bom salto ali do Radivillov, quase cravado, deu aquele pulinho, mas não sai daquelas demarcações laterais, que são as que têm um grau aí de desconto maior, fora a queda, claro, dentro da ginástica artística. E tem algo muito interessante de falar do Radivillov, que ele é uma Simone Biles também no salto. Ele apresentou uma reversão triplo mortal grupado. Esse que ele apresentou hoje foram 2 mortais com uma meia volta de 180 graus no mesmo eixo, né? 14.833 a nota, inclusive. Nota ótima. Mas você imagina que ele já apresentou uma reversão
3 mortais no ar. É tipo meio que absurdo. É um exercício que era inimaginável, exatamente como a Simone Biles apresenta no feminino. Vamos para o segundo salto, então, do Radvilov. Fez parte da equipe da Ucrânia. Também, né? Sendo um dos postulantes do time ucraniano a resultados muito expressivos nessa condição do Campeonato Mundial. Radvilov. Um salto difícil, vibra muito o Radvilov. 2 saltos muito bons. Agora ele apresentou um salto diferente do que o primeiro. O primeiro salto ele fez aquela entrada frontal. Ali os seus colegas, o Oleg Vernayev, né, toda a equipe da Ucrânia vibrando e torcendo pelo Radvilov. A entrada lateral, 2 mortais na posição carpado. A gente chama esse salto de Sukahara carpado. Um salto muito difícil. Ele teve ali na chegada aquele passo à frente, faltou um pouco mais de altura para ter uma melhor aterrissagem do atleta. Também tem esse tronco que está prostrado à frente, isso desconta também no final do salto do ginasta. Mas 2 saltos muito difíceis. E o Radvilov, ele também é medalha de prata em 2 edições do Mundial, 2014 e 2017, vem buscar mais uma medalha aí, além de ser medalhista olímpico. Foi bronze, né, em 2012, nos Jogos de Londres. O Radvilov vai esperar pela sua divulgação a nota para saber em que posição ele vai se encontrar depois dele e do sul-coreano, o Yang. Eles se cumprimentam. E tirando uma dúvida de algumas pessoas que me pararam ontem para perguntar sobre relacionado ao próprio salto, a gente vê que a mesa do salto, ela tem uma curvinha. 14,666. O segundo salto, na média, 14,749. Ele toma a primeira posição, por isso fica aí na área onde os atletas aguardam pelos resultados. Sempre com a nota mais alta, né, nessas finais por aparelhos, ele fica exatamente colocado ali até que alguém o supere. Se não houver alguém que vá superar na nota, então ele, a partir dali, começa a desfrutar, né, do posto de melhor do mundo. Exatamente. E se você reparar essa linguinha que tem na frente do cavalo, essa vermelhinha, ela também tem uma mola que joga ali. Então, tem alguns atletas que optam por bater de frente ali naquela parte. Dalaloyan, o russo, medalhista de prata nesse aparelho no Mundial de Doha em 2018, saltando pela primeira vez. E apresentou um salto muito bem executado, com a característica dele de limpeza, sempre apresentando saltos e exercícios em todos os aparelhos com uma qualidade de ginástica que a gente fala que atualmente é o que mais exige o código de pontuação. Você vê que ele não afasta muito as pernas, no Yurchenko tripla pirueta. Eu não sei se se vai ter uma penalização ali de 1/10 por ter pisado na linha, que eu não sei se chegou a sair, mas é um atleta muito seguro e ele ainda vai apresentar agora uma reversão duplo mortal carpado. Esse que ele apresentou agora são piruetas, que parecem serem mais fáceis do que o outro salto que ele vai apresentar, mas o grau de dificuldade é exatamente igual. Visivelmente ele pode parecer mais fácil, mas é muito difícil. São 3 piruetas no mesmo eixo, precisa ter uma noção espacial muito grande. O salto foi muito bem executado, muito bom. 14,933, a primeira nota de Arthur Dalaloyan. E se ele apresentar agora um salto como ele apresenta geralmente, não como ele fez na final individual geral, que ele errou, ele possivelmente vai ao posto, por enquanto, de primeiro lugar. Medalhista de ouro por equipes, medalhista de prata no individual geral. Já nessa edição de Stuttgart, Arthur Dalaloyan já recebendo autorização, então, para o seu segundo salto. Aí está a participação do russo. O salto foi excelente no ar. Ele teve um passo grande. Agora a gente vai ter que ver o quanto os árbitros descontaram desse passo para saber se ele vai liderar ou ele vai ficar em segundo atrás do Radvilov, que também fez excelentes saltos. Eu acredito que ele vai agora passar para o primeiro posto e vai liderar essa competição no salto. Estava lembrando aqui do Radvilov que ele chegou a ter o nome, né,
colocado no código de pontuação. Ele deu um nome a um dos seus saltos, né? O Radvilov, mas tamanha era a dificuldade e o risco de lesão, o grau de lesão, que a Federação Internacional baniu, então, o Radvilov das disputas. Ele é pior que a Simone Biles, porque ele fez um exercício tão perigoso que a federação baniu o exercício. Mas de verdade, gente, imagina só. Ele agora está apresentando uma reversão com 2 mortais. O Radvilov, o anterior, apresentou uma reversão com 3 mortais, que é o que leva o nome dele. Então, a federação decidiu que não pode fazer mais esse exercício. Tem o nome dele, mas é banido o exercício do esporte. E para quem quiser curtir um pouco do que é essa dificuldade que existiu já na ginástica, daqueles mais malucos, digamos assim, né, se arriscando, na internet se acha muito vídeo. Olha só, 14.933, ele repete a nota do primeiro salto. Com isso, 14.933, o primeiro posto, por enquanto, é do russo Artur Dalaloyan. Na internet, quem quiser acompanhar o que já foi feito na ginástica, independente dos aparelhos, com relação ao alto grau de dificuldade, né, o risco que os ginastas corriam anteriormente, com habilidades impressionantes, é só procurar. Eu ontem estava dando uma pesquisada nesse sentido e olha, me impressionei, viu? Me impressionei. Aí vem Marian Dragulescu, o veterano de 38 anos de idade, para o seu primeiro salto. Ele vai precisar se superar. Ele vai apresentar o salto que leva o nome dele. Ó, esse salto que ele fez agora, excelente. Que coisa! Excelente. Esse salto se chama Marian Dragulescu. É o nome dele. Ele foi o primeiro ginasta a apresentar. Alguns ginastas apresentaram no Mundial. Até o momento eu achei realmente o dele muito bem executado. Não é tão alto quanto, por exemplo, do Radvilov, só que a chegada foi mais precisa. Ele vai precisar apresentar um segundo salto tão bom, com condição igual ao que ele fez agora, para tentar uma medalha nesse campeonato mundial. Eu torço muito pelo Dragulescu, porque ele é um atleta mais veterano. Você imagina, com 38 anos de idade, estar aí no Mundial, disputando uma final. Ele, com 33 anos de idade, foi campeão do mundo dessa modalidade, do salto e do solo, em Londres, no Campeonato Mundial de Londres. Da terra de Nadia Comaneci, né? Dragulescu. E foi meu maior rival no solo na minha carreira toda. Verdade. É isso que eu ia falar. 14.966 a nota do Dragulescu. O Dragulescu também é medalhista olímpico. Em Atenas, ele foi medalha de bronze no salto sobre a mesa. São 3 medalhas olímpicas, são inúmeros títulos mundiais. São 8, para ser bem específico, medalhas de ouro em campeonatos mundiais para o Dragulescu, além de 2 pratas. Sim, e ele era tão bom nessa medalha, até que a Dai falou, nessa época que ele foi em bronze no salto, nas Olimpíadas, que ele caiu na final e mesmo assim ele foi bronze, porque ele era o melhor na época. Vamos ao segundo salto de Dragulescu, Marian Dragulescu da Romênia. Pecou na chegada, né? Esse salto no feminino é o salto que se chama Bios. Ele geralmente apresentava uma meia volta a mais. Chegou faltando um pouco de pirueta, o salto teve um pouco de falhas técnicas de execução. Isso vai provavelmente tirar ele de uma medalha do mundo esse ano. Tá vendo? Ele quase desistiu do salto. No momento, eu acho que ele deve ter se perdido no ar, que é o que acontece muitas vezes com alguns atletas quando não tem a técnica tão apurada de pirueta. E o Dragulescu, ele sempre foi muito explosivo, mas ele nunca teve tanta noção espacial de piruetas. E aí ele fez novamente essa entrada que iniciava de costas, depois foi de frente, e a dupla pirueta, que é o salto que se chama Bios no feminino, mas no masculino não. Mas não foi bem executado. Provavelmente ele pode ser até penalizado como pirueta e meia e não como dupla pirueta, porque ele teve uma falha na chegada ali. Ele inclusive está conversando com o Dalaloyan a respeito do que foi o salto, esperando pela divulgação da sua segunda nota. 14.283 no salto, ele baixa bem, né? E consequentemente com 14.624, não a ponto de beliscar ali o ouro, nem a prata, que por enquanto ficam com Dalaloyan e Radvilov, mas é a terceira posição para o romeno Marian Dragulescu. Vai saltar Nikita Nagorny, o segundo russo desta final do salto. Nagorny, que vem cumprindo um grande campeonato, campeão do individual geral e por equipes.
Não, e ele está sendo excepcional nesse Mundial, porque ele era o segundo do mundo do ano passado do individual geral, desculpa, o terceiro do mundo do individual geral do ano passado, e esse ano foi o campeão, uma excelente competição por equipe também. Primeiro salto. Nossa! Muito bom o Dragulhesco, que foi o mesmo salto apresentado pelo dono desse exercício anteriormente, que foi o romeno, Marian. E agora o Nikita apresenta novamente aí a reversão, 2 mortais com meia volta na posição grupada, cravadíssimo. Nikita, que vem fazendo uma grande competição nesse Mundial. Mais uma vez, o duplo mortal, que é essa finalização depois do segundo voo. Quando ele empurra o cavalo, ele faz 2 mortais para frente, mais uma meia volta na chegada. Muito bom o salto do russo. Campeão aí dessa edição já em 2019 do individual geral. O melhor entre os 24 melhores do mundo. Ele é o melhor dos 6 aparelhos reunidos. E aí, com a nota de 14.933, aproveitou para colocar um pouco mais de bandagem também nos pés, né, para o segundo salto. E dá a impressão que os russos, eles estão um pouco mais cansados já. Porque eu acho que foram muitas competições, o nível técnico deles é um nível muito alto, é uma ginástica mais de explosão, por mais que eles sejam limpos, tecnicamente falando, eles têm uma ginástica muito difícil. Você vê que é o mesmo salto que o Dragulhesco apresentou o primeiro dele, só que ele chegou com o tronco um pouco mais embaixo. Primeiro dia o salto dele foi um pouco mais alto e vamos acompanhar o segundo salto agora do Nikita. Todo o ritual, né, que a gente viu ali do Nikita Nagorny. Vem para saltar pela segunda vez. Aí está ele de novo cravando na chegada do salto, na aterrissagem. Muito bom o salto do Nikita. Funcionou ali, aquela cuspidinha nas mãos. Básica, ali, né, Dai? Básica. Os atletas, alguns atletas gostam quando a mão fica um pouco mais úmida. Alguns preferem molhar, né, com a água, e alguns podem fazer essa cuspidinha também, que ajuda. Muito bom o salto do Nikita, o Tsukahara com duplo mortal carpado. Marcelo corrige. Unfassbares Potenzial dieser Nikita Nagorny und der Gedächtnis 22 Jahre. Ja, dieses Talent und auch so nervenstark. Já teremos o nosso Marcelo Correge então para trazer outras informações. Estamos revendo aí o salto do Nikita Nagorny, o campeão do individual geral. E olha, a Rússia forte nesse aparelho, né? Tanto com o Dalaloyan quanto agora o Nagorny. E gente, sabe o que eu acho muito interessante? Que eles, tipo, quando ganham, tudo bem, entre os dois russos, eles até comemoram. Olha, cravou 15 e pula para primeiro lugar com o seu 14.966. É dobradinha russa até então. Eles ficam felizes, mas se sou eu, gente, eu saio dando já pirueta depois de novo. Meu Deus do céu, uma medalha de... Tá disputando ali. Você se lidera a competição, a cara dele, que comum, poxa, tô liderando a competição. Que coisa boba, né? Tô liderando o Mundial. Wai Hung Shek, representando Hong Kong. 14.666 nas qualificatórias, teve a terceira melhor nota. E ele é medalha de bronze no Mundial de salto em Montreal. Opa! E bateu com o rosto, inclusive, no chão, ao final desse primeiro salto. O Shek. Nossa, salto muito difícil, é um Tsukahara com um duplo mortal e mais uma pirueta que se chama Tsukahara. Ele abriu antes, eu acredito que ele deve ter perdido um pouco da noção de onde ele estava, porque é um salto que perde um pouco de referência. E ele chega a bater o rosto no colchão ali, ó. Ele faz uma pirueta e 2 mortais. Muito difícil. Ele abriu antes do tempo, ele provavelmente deve ter perdido a referência. Olha o Nikita, olha a reação do Nagorny depois. É a mesma cara que a gente fez aqui, de susto. Foi. E a expressão também do treinador, né? Mas pelo menos não se machucou, né, Dai? Exatamente isso que eu ia falar. O perigo maior era realmente acabar sofrendo uma lesão por conta dessa chegada, mas passa bem o ginasta. Preparar para o segundo salto agora. 13.933 a nota de Wai Hung Shek de Hong Kong.
Mas você sabe o que é mais triste para esses atletas? Porque a classificação deles olímpica depende dessas medalhas. Então, diferente dos russos que já estão classificados, para ele tem uma tamanha importância. Então tem uma responsabilidade muito maior. Sob pressão, ele vai para o seu segundo salto. Nossa, o que ele abriu, né? Impressionante a distância que ele colocou da mesa, mas também não finalizando da maneira como gostaria o cheque. A gente vai rever aí já já o salto. Vamos botar no papo aí o Marcelo Correge, agora sim, né, em condições. Alô, Correge! Jader, só para falar do Dragulescu, né, que pelo fato de a Romênia ter ficado em 24º lugar, penúltimo entre equipes no masculino, ele não tem vaga olímpica, então ele dependia de um pódio aqui para garantir a vaga olímpica. Então vai seguir aquele caminho de buscar a vaga por Copas do Mundo, e o Dragulescu, nesse Campeonato Mundial de Ginástica Artística, competiu apenas no salto sobre a mesa. Muito bem, obrigado, Correge. Tá aí, ó, a conclusão da participação do atleta de Hong Kong, Wai Hun Shek. Que é a mesma situação que o Dragulescu passou, que a de Hong Kong está passando. Então, são situações bastante complicadas. O russo acho que deve estar perguntando se ele não se machucou. Segundo salto para 15 cravado, 14.466, quinto lugar para ele. E o segundo salto dele foi a mesma nota do que o Nikita tinha tirado no segundo salto, a maior nota. O porquê? Porque é um salto de grau de dificuldade um pouco maior. Já temos na tela Dominic Cunningham, é o representante britânico. O britânico que também foi finalista de solo, teve a falha no solo ontem, ele caiu em uma das acrobacias, e vamos ver essa disputa aí. Ele é um bom competidor de salto. Com a segunda melhor nota, a oitava melhor nota, 14.566. Primeiro salto do Cunningham. E a situação dele no solo e no salto foi bem parecida. Ele, no solo, dentre o nível técnico dos que tinham na final, ele era o que tinha o nível técnico mais simples. Ele apresentou aí esse flick, que é tipo o mortal colocando as mãos no chão, né? Que é o chamado flick. E apresentou 2,5 piruetas no ar. É um salto de grau mais abaixo do que os outros atletas apresentaram até o momento. É o salto mais simples até o momento da competição. Mas você vê que é um salto que é bem executado. Provavelmente entrou na final porque acertou o salto, e alguns que arriscaram mais possam ter errado. Mas foi um salto bom. E é um cara que no ano passado em Doha ficou a 9 décimos da medalha de bronze, exatamente nesse aparelho. 9 centésimos, melhor dizendo, 9 centésimos, né, da medalha de bronze. Conquistam 14.566 no primeiro salto. Mas eu acredito que aqui vai ser um pouco mais difícil pelos saltos que vêm sido apresentado na competição. São saltos muito difíceis e ele iniciou com um salto mais simples. Vamos ver qual é o segundo salto dele agora. Dominic Cunningham. Mais uma vez o salto que é o nome da Biles no feminino. No masculino não leva o nome de Biles. Foi bem executado, só teve um afastamento de pernas, que tem desconto. Esse salto é um grau acima do que ele apresentou no primeiro, mas mesmo assim não é o mesmo grau de dificuldade do que os outros atletas vêm apresentando. Restando apenas Tan Tung Le, do Vietnã. Aí está o Cunningham, quarto colocado em Doha, atrás de Seguan Ri, né, do Vietnã. O campeão, o Dalaloyan, que foi a prata, e o Shirai, o japonês, medalhista de bronze. Sim, importante destacar no salto que a gente não pode apresentar os saltos dos mesmos grupos. O que são esses grupos? A entrada no cavalo. Se você entrou uma entrada de frente, a outra você tem que entrar de costas. Se você entrou uma pela aquele estrelinha no chão e depois o flick no cavalo, no outro você tem que entrar de frente. Você tem que apresentar 2 grupos diferentes. Eles não podem entrar da mesma maneira os 2 saltos. Comemoração dos britânicos. Por hora, Nagorny, Dalaloyan e Radivillov. Esse é o pódio, restando mais um competidor, mais um finalista. Cunningham, no aguardo da divulgação da sua segunda nota, 14.566. Ele fica com essa nota, então, para o 5º lugar. Os 2 saltos rigorosamente com a mesma pontuação.
O problema é que os 3 principais atletas ali que iniciaram estão com saltos muito difíceis. Então eu acho que só o coreano que tinha condição de subir ao pódio ali sem ser esses 3. Eu não sei o nível técnico agora do atleta do Vietnã, mas a nota não é tão alta da classificatória. 14,633. Impressionante também a distância que ele coloca, né, da mesa nesse primeiro salto. Tan Tung Le. Ele apresentou uma reversão dupla pirueta e meia, um salto bastante difícil, que é o mesmo valor do que tem os saltos até do que está liderando, do Nikita, mas você vê que tem mais erros técnicos, né? Ele afasta um pouquinho a perna, na chegada não é tão precisa os passos, ele dá 2 pequenos passos, o ângulo do quadril dele é levemente fechado, obrigatoriamente tinha que estar totalmente estendido o corpo, mas é um salto de grau de dificuldade bastante alto. Você viu que no ar ele está com as pernas não juntas, isso tem despontuação. E você não tem só um único desconto, você tem desconto da despontuação da perna, da chegada, do tronco um pouco fechado. Segundo salto pro vietnamita. E já tem Simone Biles, já tem Flávia Saraiva, final da trave. Será o próximo aparelho em disputa nesse último dia do Mundial. Em Stuttgart, 14,666 a nota do Le. E assim encerra então a final do salto. Tan Tung Le do Vietnã. Ele fez um salto de Sukahara dupla e meia, que é uma entrada lateral no cavalo, mas que não compromete nenhum dos atletas no pódio ali. Provavelmente vai tirar uma nota razoável. Entrada lateral e depois 2 piruetas e meia, o joelho um pouco flexionado. Isso tem desconto de 0,3, uma chegada também de 0,3 por conta do pulo. Esses descontos todos são um somatório sempre. Cada salto que é apresentado tem um valor. Aí, sei lá, por exemplo, na época, quando tinha a época da Nadia Comaneci, que era o 10, era um pouco mais fácil para o telespectador entender as notas. Agora, me perguntaram, Diego, tem uma nota máxima na ginástica? Não existe mais nota máxima agora, porque como cada exercício tem um valor, então essa nota de partida, o máximo que você pode sair, é um somatório pelo que você apresentou. E no masculino são 10 exercícios que contam nos outros aparelhos. Os saltos só são os 2 saltos. 14,400 no segundo salto, 14,533 na média, 6º lugar para o vietnamita. Então temos a dobradinha russa, Nikita Nagorny abocanhando a sua 3ª medalha de ouro nesse campeonato mundial. Por equipes, individual, geral e agora no salto, Dalaloyan, medalha de prata. E o bronze vai para Radivillov, o ucraniano. Nagorny com 14,966. Outro ouro para a Rússia. O cara é youtuber, divulga vídeos, né, na internet, se inspira muito na avó, que foi a sua grande mentora para que ele iniciasse a carreira de ginástica, casado com a Daria Spiridonova, né, do time feminino da Rússia, da ginástica. Que mundial, né, para o Nikita Nagorny. Exatamente. E o pódio se repetiu aí da final individual geral masculina. Só que agora só trocou o 3º colocado, né? Entrou outro ucraniano, que foi o Radivillov. Nagorny, Dalaloyan, Radivillov, assim finalizada a final do salto no masculino. Rússia com ouro e prata, a Ucrânia levando a medalha de bronze. Intervalo rápido e na sequência.